É bem verdade que ao longo desses dias nós temos discorrido e conversado um pouco sobre fé, sobre a prática e o exercício da fé. Bem, meus amados, eu gostaria de deixar aqui para vocês um pouco sobre a palavra do Senhor, que fala muito aos nossos corações. E tem falado, porque esse é o Deus que fala. Ele fala claramente. E eu gostaria de deixar uma mensagem aqui do Senhor, para que nós pudéssemos, para que a gente possa absorver e entender de vez que o Deus do passado ainda fala. E Ele está aqui falando nesse momento, porque Ele tem me dado essa mensagem. Não porque eu sou o melhor, não, mas porque o Senhor primeiramente está falando comigo. E eu quero passar para os amigos, para os amados, para que nós venhamos aprender e aprimorar nossa fé. Amém? Que Deus te abençoe. Em 2 Crônicas, capítulo 20, vai discorrer a história de um rei chamado Josafá. O rei Josafá, o rei de Judá, uma dada época, uma dada noite, ele foi surpreendido com um anúncio de que o seu reino estava próximo a ser atacado pelos amonitas. E ao olhar da sacada do templo, ele avistou uma grande multidão. Essa multidão era oposta dos seus soldados, era oposta às suas artilharias de guerra, diferentes, eram reversas, mas mesmo assim, nesse momento, foi acometido naquela nação ali, entre aqueles povos ali, o temor. Por quê? Porque eles não tinham artilharia de guerra compatível aos opressores opostos, não tinham a quantidade de soldados compatível aos seus opressores. Então ali, visualmente, ali para eles a batalha era perdida. Mas aqui que está o detalhe. Em Hebreus capítulo 11 vai dizer que o exercício da nossa fé, ela atinge o coração de Deus. Eu peço aos amados amigos para que meditem em Hebreus capítulo 11 e observem. E podem comparar também lendo 2 Crônicas capítulo 20, que vocês vão perceber que Deus, Ele só quer simplesmente que nós venhamos praticar em nossa fé, exercitar nossa fé, para que Ele venha agir. Então, naquele momento, o rei Josafá viu uma grande multidão, e no meio que ele viu essa grande multidão, ainda que esperançoso em Deus, ainda que confiante em Deus, mesmo assim, vendo aquela multidão, aquele enorme obstáculo, ele se manteve com medo. Mas o interessante é que esse medo não paralisou sua fé. A Bíblia vai dizer que em meio à dificuldade ele se colocou de pé, jejuou, orou e convocou o povo para fazer o mesmo. E todos se colocaram de pé no meio da congregação. Foi nesse momento que o Senhor bradou no coração de um jovem profeta, que disse para o rei e para aquela multidão daquelas pessoas que estavam na congregação, para que não temessem, se colocassem de pé, enxugassem seus prantos, suas lágrimas e se colocassem na batalha, porque Deus iria dar livramento para eles. Quem iria vencer a batalha para eles era Deus. Estão pegando aqui? Deus está na frente do seu problema. Deus irá te dar vitória. Se tão somente crer nele. O que Deus quer é que a gente venha exercitar nossa fé. Porque vai dizer que Deus, ele se colocou na batalha daquele povo. E a Bíblia diz que no meio daquela batalha, daquele confronto ali, Deus foi derrotando os inimigos. Mas primeiramente Deus disse para eles: se coloquem de pé, e que os levitas vão na frente de vocês, vão tocando as buzinas, e vocês vão gritando e louvando. Foi assim que Deus preparou a vitória para aquele povo, porque eles se manteve em adoração.
Em meio ao caos, eles começaram a adorar. Em meio à dificuldade, eles oravam. Em meio ao fracasso, eles oravam e Deus deu vitória para eles. Faça assim e você vai ser bem-sucedido. Deus abençoe.